Bem, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse webinar oferecido aqui pela Rede Education USA em parceria com o British Council. A Rede Education USA é uma rede global de mais de 400 centros pelo mundo. Aqui no Brasil são 43. A gente sempre tem essas oportunidades com as universidades, com os representantes dos exames. E hoje a gente está muito feliz aqui de receber, então, a Érica Alves e a Tassiana Silva. A Érica é a gerente sênior do British Council, então, para exames, né? Então, hoje ela vai falar aqui a respeito do IELTS, assim como a Tassiana, que é a gerente de desenvolvimento de negócios. E vai nos apresentar informações muito interessantes sobre o IELTS, sobretudo no contexto dos Estados Unidos. Então, o IELTS como um certificado internacional de inglês que abre portas para os Estados Unidos também, vocês vão ver. Então, agradecendo, Eric e Tassiana, pela oportunidade, por vocês estarem aqui, e é com vocês agora. Obrigada, Davi. A gente está muito feliz de estar podendo fazer essa palestra para falar um pouquinho de IELTS no contexto dos Estados Unidos, né? A gente sabe que tem bastante procura, então hoje a gente traz uma palestra bem densa sobre o IELTS, né? E como que ele pode ajudar na hora da aplicação para as universidades dos Estados Unidos. Então, a gente está bem contente com o convite, Davi. Obrigada a você e toda a rede Education USA. E agora eu vou passar a palavra para a Tassiana para que ela possa iniciar a apresentação. Ok, obrigada, Davi. Obrigada, Érica. Boa noite a todos, a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e vendo a minha tela. Eu vou compartilhar, então, um pouquinho aqui com vocês a respeito do IELTS e como ele pode ser importante para a sua application no processo enfim, de intercâmbio acadêmico para os Estados Unidos. E eu só queria pedir, então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que você coloque no chat e a Érica vai fazer a moderação dos comentários para mim e vai me trazendo as perguntas caso elas surjam. Muito bem, a gente preparou, então, um conteúdo especialmente para essa apresentação. A gente vai iniciar falando do reconhecimento e aceitação do IELTS, tá? É um exame internacional de inglês, do qual o British Council é um orgulhoso coproprietário, tá? Então, a gente vai falar da distribuição do reconhecimento desse exame. Quais são as versões e a estrutura do exame, como é a experiência do candidato quando ele faz a prova pelo British Council e quais recursos de preparação que o candidato tem à sua disposição para garantir que ele tenha o melhor desempenho possível na prova, tá? Então, iniciando pelo reconhecimento e aceitação. O IELTS, hoje, ele tem um reconhecimento muito difundido por todo o globo, tá? É um exame, um dos exames mais populares do mundo, tá? E ele é reconhecido hoje por mais de 1.600 locais de prova, tá? No mundo todo, você tem mais de 1.600 test centers onde você pode fazer o exame presencialmente. Mais de 140 países reconhecem o exame por meio das suas diferentes instituições. Então, é um pouco difícil você encontrar ali um país que tenha uma boa oferta acadêmica onde o IELTS não seja reconhecido. E esse é o número mais importante, 11.000 instituições são o que a gente chama, mais de 11.000, na verdade, são o que a gente chama de Recognizing Organizations. Isso significa instituições que aceitam o certificado internacional do IELTS para os seus processos de admissão, seja de novos alunos ou mesmo de novos colaboradores, dependendo se for o caso de uma instituição de recrutamento ou até mesmo programas de imigração também, tá? E aí fica essa pergunta, né? Nós estamos aqui num webinário promovido pelo Education USA, falando do IELTS, que é co-sponsored by the British Council. Originário aí um teste do Reino Unido, né? Mas em qual país o IELTS é aceito pelo maior número de instituições acadêmicas, justamente os Estados Unidos da América, tá? Muito embora, então, a procedência do exame seja britânica, hoje nós temos uma aceitação em larga escala nos Estados Unidos, cerca de 3.500 instituições aceitam o certificado, a maioria são faculdades e universidades, inclusive entre essas estão as 8 universidades que compõem
aquelas que são as mais prestigiadas da Ivy League, tá? Então, estou colocando aqui os brasões, se você tiver alguma dúvida de quais sejam, caso você esteja participando de algum processo para ingressar nessas entidades, são essas aqui, tá? Então, a gente tem uma presença cada vez mais forte nos Estados Unidos e crescendo, tá? Esse número de 3.400, 3.500, ele vai aumentando conforme o tempo vai passando, porque a gente continua trabalhando no reconhecimento. E aqui nesse gráfico, só para mostrar para vocês a proporção, essas cerca de 3.500 instituições dos Estados Unidos, elas correspondem a 31% das instituições que a gente tem daquele total de 11.000. Então, realmente, nós temos dado um foco muito direcionado para ampliar esse reconhecimento nos Estados Unidos. Então, tudo isso para dizer que é muito, mas muito difícil você encontrar alguma faculdade ou universidade nos Estados Unidos que não reconheça o IELTS como certificado de proficiência em inglês como parte do processo de admissão, tá? Passando agora para versões e estrutura do exame. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o IELTS, ele tem duas versões, que são o IELTS Academic e o IELTS General Training. Normalmente, quando você está participando de um processo seletivo para uma universidade ou faculdade, é bem provável que você precise prestar o IELTS Academic, tá? O IELTS General Training, ele é mais utilizado para ingresso no mercado de trabalho. Mas, mesmo que tenha essa distribuição mais geral, a gente sempre recomenda para todos os candidatos que eles verifiquem junto à instituição que vai recebê-los, né, para a qual eles estão se candidatando, exatamente qual é a versão que está sendo solicitada por essa instituição e qual é a pontuação que eles precisam. E outra coisa que também é importante a gente salientar, existe uma modalidade de aplicação válida para as duas versões, tanto Academic como General Training, você pode realizar na modalidade IELTS for UKVI, tá? O que significa isso? Significa que essa modalidade ela é aceita em programas de migração, tá? Então, é um pouquinho diferente do que, por exemplo, você tirar um visto de estudante, por exemplo, ou você mandar a documentação para a sua escola admitir você. Quando é para visto de imigração, aí você precisa se inscrever no IELTS for UKVI. Mas a prova é a mesma, tanto a Academic como a General Training. O que vai mudar são alguns procedimentos de segurança e monitoramento durante o exame. E, além das versões, a gente tem também uma variação em termos de formato, tá? O IELTS hoje ele está disponível em dois formatos aqui no Brasil, o formato paper-based e o formato computer delivered. No mercado brasileiro, vocês devem estar cientes disso, tá? O brasileiro ele é um grande entusiasta de soluções digitais, vamos dizer assim, e no mercado brasileiro a gente tem uma aceitação muito boa do computer delivery, principalmente pelo fato de que o certificado do computer delivery ele sai mais rápido. Então, se não me falha a memória, de 3 a 5 dias você recebe os seus certificados se você fizer o IELTS pelo computador. Se você fizer em formato paper-based, de 7 a 13 dias, está dependendo da região. Então, isso é importante levar em conta quando você agendar o seu exame. E nós temos também uma outra modalidade que se chama IELTS Life Skills, que é um exame mais simples um pouco, realizado pelos acompanhantes das pessoas que, porventura, precisem fazer o IELTS for UKVI para fins de migração. Então, quando você tem um casal migrando ali, conseguiu participar de um processo de migração, aí o companheiro ou companheira vai fazer o IELTS Life Skills, tá? E em termos de estrutura, o IELTS tem 4 partes, ele vai avaliar as 4 habilidades separadamente. Então, a primeira parte é a parte de listening. Ela tem 30 minutos de duração, se você estiver fazendo o exame no formato em computador. Se você estiver fazendo no papel, são 30 minutos mais 10 minutos para coletar as respostas, para você poder passar limpo na folha de respostas. A parte de leitura, ela vai ter algumas diferenças entre a versão academic e a versão general. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar mais, mas você vai ter 3 papers para leitura no academic e 4 no general training para a sessão de reading.
No writing, são 60 minutos, 2 tarefas para ambos os exames, porém, existe também uma diferença do tipo de paper que você vai precisar escrever entre o Academic e o General Training. E, por fim, nós temos a parte de speaking, que dura ali de 11 a 14 minutos, mais ou menos, e está dividida em 3 partes também, essa parte da prova de speaking. E aqui, falando um pouquinho em relação à pontuação, é muito importante que o candidato saiba que o IELTS não reprova o candidato, tá? Você sempre vai ter garantia de receber um certificado, seja qual for o seu desempenho no exame. Então, de forma alguma, vai ter um resultado de reprovação. O IELTS não reprova o candidato. E ele tem uma abrangência que percorre todos os níveis de proficiência do assim chamado Marco Comum Europeu, que tem 6 níveis, como vocês estão podendo ver pelo diagrama. A pontuação do IELTS ela chega até o 6º nível, que é o nível C2. Isso é algo um pouquinho raro, são poucos os exames que chegam até o nível C2. A maioria só vai até C1. Então, se for um candidato que tem um desempenho acima da média no inglês, é interessante ele fazer o IELTS, porque com o IELTS ele consegue se destacar dos demais, caso ele seja C2. E além dessa nota global alinhada ao Marco Comum Europeu, o seu certificado ele também vai apresentar uma nota numérica, que vai até 9, tanto para a média geral, como para cada uma daquelas 4 sessões que eu mencionei anteriormente. Então, você vai ter 4 pontuações para cada uma das 4 partes, e depois uma pontuação geral, que virá também com alinhamento ao Marco Comum Europeu, que são essas siglas aqui de A1 a C2, tá? Aprofundando um pouquinho em relação ao listening, eu já comentei que são 30 minutos de prova no Computer Delivered. Se você estiver fazendo no Paper Base, tem 10 minutos adicionais para transferência das respostas na versão em papel. E essa prova está estruturada em 4 sessões com 10 questões cada. E é importante o candidato levar em consideração que a complexidade dessas questões ela vai aumentando ao longo das sessões, porque você vai percorrer todos os níveis de proficiência em cada uma das 4 partes da prova. E outro ponto muito importante também é que, muito embora o IELTS seja um exame de procedência britânica, como eu já apontei, ele não prioriza a pronúncia britânica na prova de listening. Então, você vai se deparar com variedade de falantes nativos e também de outros não nativos. Então, vai ter sotaque dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá. Então, se no seu caso você estudou majoritariamente numa escola de idiomas que priorizasse a pronúncia do inglês dos Estados Unidos, você não precisa se preocupar, isso de forma alguma vai prejudicar o seu desempenho no IELTS, tá? É um exame internacional, ele aceita todas as variantes. E em termos de competência linguística, vocês vejam aqui por esses itens que eu acabei de trazer, que se trata realmente das competências de comunicação. Então, vai começar ali com as ideias principais e informações factuais específicas, evoluindo para reconhecimento de opiniões, de atitudes e propósitos desse falante, que já complicou um pouquinho mais, e, evoluindo mais um pouco, acompanhar o desenvolvimento de ideias e argumentos. Então, esteja você posicionado onde você estiver dentro desse espectro, você vai ter uma pontuação correspondente ao seu desempenho, jamais será reprovado no exame. E avançando um pouquinho mais ainda em relação ao listening, nós temos então 4 gravações, por isso que o teste tem, essa parte do exame tem 4 partes. Então, primeiro você vai ter uma conversa entre 2 pessoas num contexto mais cotidiano, uma generalista, depois você vai ter um monólogo, tá? Também um contexto cotidiano generalista, e aí a gente vai ter uma conversinha com até 4 pessoas, passada num contexto educacional, o que não significa que você precise ser especialista em nenhum assunto para poder ter um bom desempenho nessa parte da prova, e o mesmo se aplica à 4ª gravação, que vai ser um monólogo de conteúdo acadêmico, tá? Embora o contexto seja acadêmico, o conteúdo seja acadêmico, não é nada muito especializado que você não tenha condição de entender, mesmo que você não seja daquela área, tá? Então, é importante a gente pontuar. E só retroagindo um detalhe, essa prova de listening, então, ela é comum para as duas versões da prova, tanto GT, né, General Training, como acadêmico. E aí a gente tem a parte de reading para o IELTS acadêmico. Ela tem 60 minutos de duração, 40 questões, como eu já havia falado. E aí a gente vai ter 3 passagens longas de leitura para o acadêmico,
que vão variar ali de comprimento entre 2.000 e 2.750 palavras, tá? Os textos que caem nessa parte do exame, eles não são fabricados, tá? Eles são textos autênticos, textos que foram publicados aí, talvez em periódicos, livros e jornais, eles não foram fabricados para a prova, mas eles não são especializados, então são temas que são acessíveis para todos os candidatos, mesmo que o contexto seja acadêmico, tá? Então você não precisa se preocupar de ser nada muito especializado, algo que você precisa estudar antes. E as competências linguísticas, elas vão fazer uma progressão similar ao que você teve ali no listening, ou seja, você vai partindo de uma leitura mais superficial, captar as ideias principais, o propósito geral do texto, para você conseguir afunilar, captar os detalhes e chegar na questão da percepção dos argumentos, opiniões, a postura do autor, a atitude do autor, etc. Então, ela sempre vai partir do geral para o específico e do concreto em direção ao abstrato, tá? Esse vai ser o percurso. Esse percurso também vocês vão ver daqui a pouco que vai ocorrer na versão General Training da prova de Reading. Ela também tem 60 minutos, ela também tem as 40 questões, e nós temos ali as passagens de leitura com, na verdade, são 2 textos curtos, primeiro, tá? Fatuais, ou seja, relatando ali algum acontecimento específico, e outro mais relacionado ao mercado de trabalho, o que também não significa que você precise ter conhecimento específico sobre dinâmica de mercado de trabalho para ter um bom desempenho nessa prova. Então, qualquer pessoa consegue transitar por esses textos e ter uma boa compreensão. E aí, por fim, você vai ter um texto um pouquinho mais longo, com um tópico de interesse geral. E as competências linguísticas, elas também vão fazer esse movimento que eu havia descrito, ou seja, vamos partir das ideias principais para os detalhes, e depois a gente vai começar a entrar nos argumentos, na questão da lógica, encadeamento de argumentos, opiniões, atitudes e objetivos do autor ao construir aquele texto. Avançando, então, para a terceira parte, a parte de writing, temos a versão para o IELTS Academic, dura 60 minutos, tem 2 tarefas para essa parte. A primeira é mais curta, ela vai ter 150 palavras, a segunda vai ter 250. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte: se você estiver fazendo o exame no formato Computer Delivered, o contador de palavras vai aparecer automaticamente para você na tela, tá? Diferentemente do que tem como acontecer no papel, né, por razões óbvias. Então, mais um argumento a favor de você fazer a prova pelo computador, tá? Porque esse word count facilita bastante. E aí, primeiro, a gente tem uma task, então, de 150 palavras com uma redação descritiva. Normalmente cai um gráfico ou um diagrama para a versão acadêmica da prova, tá? Aí você vai ter que descrever as informações que estão ali dispostas naquele gráfico. E, por fim, você tem uma redação argumentativa um pouquinho mais longa, em que você vai ter que redigir um texto argumentativo, peço perdão ali pelo erro de spelling, mas você vai ter que responder ali algum ponto de vista, ou um argumento, ou um problema. E na versão General Training, continua sendo 60 minutos, continua tendo 2 tasks, continua sendo 150, o texto mais curto, 250 o mais longo, mas o tipo de texto que você vai produzir é um pouquinho diferente, tá? A primeira task de 150 palavras, você vai escrever uma carta, tá? Pode ser que seja linguagem formal, pode ser que seja informal, isso a proposta vai te dizer na hora. É uma carta que está solicitando informações ou relatando, explicando alguma situação. E depois você vai ter uma redação argumentativa também, tá? E pode ser um tom um pouquinho mais pessoal. E aí nós temos a prova de speaking. Desculpa. Então, ela vai durar de 11 a 14 minutos, tá? E ela vai estar dividida em 3 partes. Aqui, voltou. Temos 3 partes, então, para a prova de speaking. Ela vai fazer a mesma progressão que eu havia já mencionado no caso das outras partes do teste, ou seja, primeiro ela vai tratar de assuntos mais gerais, afunilando para detalhes, e depois a questão da lógica, da argumentação, da abstração, tá? E porque esse é o percurso normal da complexidade dos níveis de proficiência. Então, primeiro você vai ter 4 a 5 minutos para falar de você. Pode ser que apareça uma pergunta sobre os seus hobbies, pode ser que apareça uma pergunta sobre o seu trabalho, sua família, as coisas que você gosta, se você tem algum sonho, se você tem algum projeto para o futuro. Então, essa primeira parte da prova está enfocando você e questões mais gerais que dizem respeito ali ao seu estilo de vida, ao seu cotidiano. Então,
Tem várias maneiras aí de você começar a preparação para essa parte do speaking, né? Todo mundo acha que, quase todo mundo, que a parte do speaking é um pouquinho mais desafiadora, então é importante a gente ter isso em mente. Depois, na segunda parte, que vai durar de 3 a 4 minutos, o examinador, e eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Ele vai te entregar um cartão ou uma folha de papel ou algum tipo de prompt para indicar um tema específico sobre o qual você vai precisar falar. E você vai ter 1 minuto para se preparar, organizar suas ideias, tá? Para que você possa falar sobre esse tema que foi apresentado a você para esse examinador. Ao final, ele vai fazer 1 ou 2 perguntas sobre esse mesmo tema, você vai responder, vai encerrar essa segunda parte. E aí, na parte 3, vai haver um pouquinho mais de interação com esse examiner, tá? Esse examinador vai te fazer mais perguntas dentro daquele tópico, só que ele vai fazer um recorte mais abstrato dentro daquele tema. Então, aí, você vai precisar trabalhar realmente a questão da argumentação, da lógica, das relações de causa e efeito, enfim, muito interessante estudar essas relações entre as sentenças e o tipo de argumento que você pode construir, tá? E agora, passando então à experiência do candidato pelo British Council. Gostaria de salientar para vocês, nós temos um padrão de qualidade bastante exigente para admitir um novo parceiro para ser nosso testing center, tá? Isso significa que você vai ter uma divisória, geralmente, com uma baia bem alta, uma mesa larga. Se não tiver divisória, vai ter uma distância grande, tá? Para você poder fazer a prova em relação ao próximo candidato. Mas, normalmente, a maioria dos nossos testes científicos tem esse tipo de divisória que vocês estão vendo aí, tá? O isolamento acústico costuma ser muito bem feito nesses nossos testes científicos. Inclusive, não sei se está dando para ver na foto, tem uma tela de uma espécie de manta acrílica que está fazendo isolamento acústico no teto, tá? Então, é uma sala toda forrada. Os nossos centros de aplicação também são muito bem localizados e a gente tem uma disponibilidade muito interessante de datas, tá? Essa questão do isolamento acústico é muito importante, porque você, nesse tipo de computer lab que você está vendo na foto, que está exemplificado aí, você vai fazer as 3 partes que a gente chama de as 3 primeiras partes, vamos dizer assim, listening, o reading e o writing, tá? Então, listening, reading e writing, você vai fazer no Computer Lab ao lado dos demais candidatos e ninguém estará falando após o início da prova. Então, quando vão ocorrer essas falas, que vai ser na prova de speaking, vai ser numa sala à parte, tá? Em relação a isso, eu tenho 2 observações muito importantes. Primeiro, que você fazer o speaking numa sala à parte, onde não haverá nenhum outro candidato presente, estarão apenas você e o examinador, pode ser que esse examinador esteja presente ali, carne e osso, pode ser que esse examinador esteja interagindo com você via webconference, mas o importante é que você estará numa sala reservada, os outros candidatos não estarão falando ao seu lado na hora do speaking. Isso tem um excelente impacto positivo no seu desempenho na prova do speaking, porque ele vai facilitar a sua concentração para a produção das respostas, você não vai se perder, você não vai escutar o ruído do outro candidato falando ao mesmo tempo em que você. E tem um outro fator também que eu considero muito positivo, que é o fato de você estar interagindo com um ser humano, seja presencialmente, seja via webconference, de qualquer forma você vai ter um apoio emocional um pouco melhor ali, você não vai estar gravando as suas respostas para uma máquina, gravar as suas respostas e enviar esse arquivo, você vai estar interagindo com um ser humano, então isso também ajuda nesse desempenho. A gente segue a legislação em vigor em relação ao uso de máscara, higienização, tá? Todos os nossos centros aplicadores são perfeitamente higienizados, pote de álcool para todo lado, se você precisar higienizar suas mãos, você vai ter acesso a isso, e você tem a liberdade de usar máscara se você quiser, mesmo durante o speaking test, pode ficar tranquilo que isso não vai prejudicar o seu desempenho também, tá? E outro aspecto que eu não escrevi aqui nos bullet points, mas eu quero destacar, o fato de você fazer o speaking test numa sala à parte significa que você vai ter um intervalo
maior entre as 3 primeiras sessões do teste e depois você vai retornar provavelmente no contraturno para fazer o speaking, tá? Normalmente é no mesmo dia, em alguns locais de prova pode ser que seja no dia seguinte, mas por que que isso é bom, tá? Seja de manhã ou à tarde, isso significa que você vai ter um intervalo maior entre as provas do teste, você não vai ficar lá de 3 horas e meia, 4 horas sentado, fazendo a prova toda numa tacada só, tendo talvez um intervalo de 10 minutos para se alimentar, para usar o toalete, então esse intervalo recarrega suas baterias, dá uma espairecida, e eu já fiz vários tipos de exame, eu posso garantir para vocês que essa experiência, ela é mais leve, tá? Você não vai estar tão cansado quando você for fazer a segunda parte da prova. Em relação ao atendimento a pessoas com necessidades especiais, o British Council tem um compromisso que a gente leva muito a sério com o atendimento a candidatos com necessidades especiais. Então, se você tiver deficiência visual, auditiva ou dificuldade de aprendizado, o British Council vai estudar o seu caso, tá? É necessário enviar um laudo médico, uma documentação à parte, isso vai ser explicado pela nossa área de Customer Service quando você entrar em contato, tá? E nós vamos encontrar alguma solução que satisfaça ali a sua deficiência. Então, em alguns casos, pode ser que a gente tenha que mandar trazer um caderno de prova com letras grandes, ou braille, no caso de candidatos com cegueira, pode ser que tenha o uso de software ativado por voz, pode ser que tenha tempo extra, já tivemos casos de mães amamentando, então demos um intervalo com pausas para essa mãe poder amamentar. O importante é observar os prazos. Se for uma adaptação administrativa, em 6 semanas a gente consegue organizar tempo extra, intervalo para lanche, esse tipo de coisa, ou para lactante. E para lanche também pode ser, porque pode ser que tenha alguma pessoa que, enfim, tem algum tipo de problema de saúde que exija que ela se alimente em intervalos menores, pode acontecer, pode. E aí a gente precisa dessa documentação desse laudo médico comprovando para a gente providenciar a adaptação administrativa. Se for um caso em que a gente precise de um material diferenciado para o candidato fazer a prova, aí a gente vai precisar de 3 meses. Agora, o importante é o nosso compromisso de que a pessoa com necessidade especial fará o exame e poderá dar o seu melhor, tá? A gente vai estudar o caso e vai encontrar uma solução. Aqui, inclusive, tem um QR Code, se você tiver com o teu celular, quiser acionar com a câmera, você pode abrir uma página do nosso website que fala mais especificamente sobre isso. E agora, passando para uma parte que costuma ter muita atenção dos candidatos, que são os recursos de preparação para o IELTS, tá? E aí eu começo com uma pergunta para vocês, é preciso falar inglês britânico no IELTS? Não, podem ficar tranquilos, tá? O IELTS é um exame de inglês internacional, ele vai aceitar todas as variantes da língua inglesa, então nem no listening, como eu já pontuei, nem nos textos, nem na grafia da parte escrita da prova, ou mesmo na parte de speaking, o seu sotaque não vai ter impacto sobre o seu desempenho, são outros aspectos da língua que estão sendo levados em conta. Nós temos um blog no nosso site, está aí o QR Code para quem quiser acionar com a câmera do seu celular para que você possa visitar, e tem lá uma série de artigos, um deles está justamente abordando essa questão do inglês britânico, se é necessário ou não, mas eu já adianto que não, tá? É um exame internacional, então pode ficar tranquilo se você tiver estudado inglês a maior parte do tempo numa escola com pronúncia norte-americana. E nós temos vários outros artigos muito interessantes, inclusive um comparativo entre o IELTS e o TOEFL, caso você esteja ainda se decidindo qual exame você deverá fazer. Então, no nosso blog tem também um artigo a respeito disso e vários outros temas também interessantes, e por isso eu convido vocês a visitarem o nosso blog. Além do nosso blog, que vai te familiarizar ali com questões, com dúvidas a respeito da prova, nós temos vários outros recursos que vão te ajudar a estudar para o IELTS. Então, a gente tem toda a apresentação, a descrição da prova, a gente tem vídeos de preparação que estão descrevendo como essa prova funciona, a gente tem simulados gratuitos, cursos online, gratuitos também, com versões pagas opcionais. Nós temos um calendário de webinários ao vivo que fica rodando o ano inteiro, tá? E você pode assistir às sessões gravadas também com especialistas explicando a respeito do IELTS. Temos um aplicativo que pode ser baixado,
depoimentos de quem já fez o exame também no nosso canal no YouTube, e uma listinha de bibliografia, se você quiser estudar utilizando material impresso também, a gente te fornece informações para isso. Então, aprofundando só um pouquinho em relação ao simulado, que é um dos recursos mais procurados, é muito importante você fazer o simulado logo no começo da sua preparação. Ele vai te dar uma pontuação automática para as partes de listening e reading, não vai corrigir automaticamente para speaking e writing, mas a gente tem outras opções no nosso site que podem complementar essa questão da correção que não tem automaticamente no simulado. Mesmo assim, eu indico muito que vocês façam logo no começo, porque aquele outro slide que eu mostrei com a estrutura da pontuação é uma das primeiras coisas que você tem que saber, ou seja, qual é a pontuação que a tua escola está exigindo, né? Quanto você tem que tirar, e aí você precisa saber em que ponto daquela trajetória você está. Então, para isso, é muito interessante você fazer o simulado. O nosso aplicativo IELTS Prep está disponível para iPhone e para celular com o sistema operacional Google, tá? Ele tem vários recursos gratuitos, tem simulado também que você pode fazer, atividades interativas com correção automática, e também tem a versão paga com mais simulados ainda para você poder fazer no seu telefone celular. Temos lá tutoriais em vídeo gravados que ficam disponíveis no nosso site permanentemente. O principal objetivo desses tutoriais é justamente esmiuçar a estrutura da prova e como você pode ter um bom desempenho. Então, técnicas para você fazer uma boa leitura dos textos da prova de reading, apresentando como você é avaliado no speaking em relação à gramática, por exemplo, ou em relação à fluência e coerência, ou pronúncia. Então, tem vários aspectos ali que são abordados que é interessante vocês poderem assistir esses vídeos. São vídeos curtos, tá? Em média de 3 a 4 minutos cada um, tá? Então, com uma média aí de 30 a 40 minutos, você consegue assistir todos eles. E, como eu havia falado, a gente tem um calendário rodando anualmente de webinários ao vivo. Esses webinários são ministrados por especialistas internacionais em preparação para o IELTS. Começou agora de novo, dia 1º de setembro, e vai rodar até dia 27 de outubro, e depois vai começar de novo essa série de webinários. Você pode se inscrever nesse link, que é acessado por esse QR Code que está exibido aí na tela, e por meio do link de inscrição, você também vai conseguir assistir aos webinários gravados, tá? Na versão ao vivo, eles são exibidos em 2 horários, eu acho que são muito convenientes aqui para o público do Brasil, né? 1h30 e 19 horas, então recomendo que vocês possam participar ao vivo para poderem fazer essas perguntas para o especialista, tá? Nesse QR Code que está exibido aí, vocês também vão ver os temas de cada webinário, tá? Tem uma listinha já, então pode ser que você não queira assistir todos, pode ser que você queira assistir só os de speaking, por exemplo, é possível você fazer essa escolha. E aqui também nós temos, como eu havia falado, uma listinha de livros em inglês, tá? Para que você possa estudar, você pode comprar daqui do Brasil mesmo, vários deles estão disponíveis na Amazon, alguns eu já vi vendendo na Estante Virtual, que é um site de livros usados, né? Também para a gente adquirir por um preço mais em conta, e aí você pode fazer essa busca com base nos títulos. E nós temos o nosso curso Road to IELTS, então é importante frisar o seguinte, esse curso preparatório, ele é concedido gratuitamente para todos os candidatos que se inscrevem para o IELTS com o British Council. Então, antes de você se inscrever, você tem direito a 10 horas, depois de você fazer a inscrição para o teste, você tem direito a mais 20 horas. Então, no total, você vai ter 30 horas de uso desse curso. Então, vocês estão vendo aí pela tela que você pode trabalhar as atividades para as 4 habilidades da prova, tá? Embora a correção automática esteja voltada de fato para reading e listening, mas a gente também tem atividades para speaking e writing, com outros mecanismos ali para ajudar o candidato na sua preparação, tá? Então, essa versão gratuita, que você tem até 30 horas para estudar, ela tem 2 simulados completos para cada uma das 4 habilidades, tá? Aqui nessa tela a gente tem um exemplo do simulado de reading, tá? E não é só simulado, a gente tem também e-books de preparação, tutoriais com professores destacando o que fazer e o que não fazer no exame,
E a questão das horas gratuitas, como eu já falei, 10 horas antes de se inscrever e mais 20 horas depois que você tiver inscrito para a prova, tá? E aí você já se decidiu pelo IELTS, então fica aí a minha pergunta, tá? Coloquei várias vantagens desse exame, a questão do reconhecimento, a abrangência desse reconhecimento, dificilmente a universidade para onde você quer ir não vai aceitar o exame, a questão do speaking, ser feito à parte, facilita a sua concentração, melhor isolamento acústico, te deixa mais descansado, porque você vai ter um intervalo entre essas duas partes. E aí eu queria perguntar para a Érica, se por algum acaso nós temos perguntas ou observações, comentários. Será que a Érica está me ouvindo? Alô? Acho que não. Eu vou acionar aqui o chat, vamos ver. Ela até já respondeu, na verdade. A Adriana Soares, sou professora, mas eu vou ler, tá bom? Sou professora de inglês particular e vou montar um curso para meus alunos. Posso usar essa apresentação ou as que estão no site do British Council? O que pode ou não pode ser divulgado? Espera aí que eu acho que eu pulei aqui. Depois não pode ser divulgado. Deixa eu aumentar o tamanho da janela, porque eu não estou conseguindo ler. Achei. O que pode não pode ser divulgado sem estar quebrando algum direito autoral? Ótima pergunta, professora Adriana. A apresentação ficará disponível no canal do YouTube e do Education USA, tem bastante conteúdo lá. Deixa eu só parar de compartilhar, não precisa mais. Você pode acessar sim e utilizar no seu curso. E também, professora, eu vou fazer também uma recomendação. Aqueles links que eu passei, né, via QR Code, até onde eu sei, mesmo que você esteja reproduzindo novamente a apresentação em vídeo, você consegue acionar. Então, você pode, e a gente gosta muito que seja feito isso, quando você for dar o curso para os seus alunos, se você quiser enviar o link, passar para os alunos diretamente para eles se inscreverem para os webinários, para eles fazerem os simulados, fique à vontade, pode compartilhar tudo o que os seus alunos estiverem buscando, tá bem? Bem, já aproveitar então agradecer Tassiana e Érica, né, por essa oportunidade que vocês estão oferecendo à rede, né, para falar sobre o IELTS. Eu mesmo já aprendi tantas coisas hoje que eu não sabia sobre o IELTS. Eu acho que vocês todas que estão aqui, nosso público hoje de mulheres, né, com certeza tem muitas informações que eu acredito que vocês também estão se inteirando aqui pela primeira vez. Acho que é um super momento para vocês aproveitarem que temos essas duas representantes do IELTS aqui para trazer dúvidas a respeito do exame. Fiquem à vontade, então, para abrir o microfone, inclusive, né, Tassiana? Sim, sim. Eu posso falar? Pode ir. Oi, obrigada, Daciana. Oi, Davi, tudo bem? Não, a pergunta, na verdade, até agradecer, mas não sabia que vocês iam abrir o microfone. Eu estou até com um estudante que precisa fazer o IELTS, porque ele está aplicando para a Inglaterra, para Foundation Year Programs, então vai precisar, e quase todos pedem o IELTS. Só que ele tem dificuldade de aprendizado, documentados, então ele precisa do extra time. Então eu vi que leva em torno de 6 semanas, né? Como é que ele faz? Ele leva a documentação no British Council? Como é que é feito esse processo para... Uhum. Super importante sua pergunta. Eu vou até exibir novamente a tela aqui para você anotar um endereço de e-mail. Vou tirar foto, posso? Sim, eu vou. Deixa eu só que eu acabei de perder onde é que está o meu querido link para eu compartilhar. Achei. Share screen. Muito bem, esse e-mail que está aparecendo aqui, ielts@britishcouncil.org.br. Então, ele deve, porque assim, se ele for, na verdade tem duas formas de ele fazer isso. Se ele for no sistema de agendamento online pelo próprio site, vai ter também uma caixa para ele marcar que ele tem necessidades especiais, tá? Então, aí ele vai ter um atendimento customizado também. Mas, é uma ótima ideia entrar separadamente em contato com a nossa área de Customer Service, são eles que
atendem por esse e-mail aqui. E aí eles vão informar para o candidato a documentação que é necessária para ele apresentar em relação à dificuldade de aprendizagem, e aí vão dar todas as orientações. Então, sim, no caso de dificuldade de aprendizagem, provavelmente o prazo necessário vai ser 6 semanas, mas eu não posso garantir isso porque eu não sei o caso dele, pode ser que ele precise de algum material de prova diferenciado. Então, aí vai estender para 3 meses. O importante é que ele entre em contato com a área de Customer Service, apresente o laudo, explique a situação, e aí vai ser feita uma avaliação, então, de que tipo de special arrangement vai ser feito para atender esse candidato, porque é uma coisa que a gente não pode responder ainda sem fazer essa análise. Então, pode ser que Customer Service volte para você e fale, olha, uma mudança administrativa vai sanar a necessidade do candidato, então 6 semanas são suficientes. Ou pode ser que eles digam, não, para esse tipo de dificuldade a gente precisa de material diferenciado de prova, então aí a gente vai ter que importar, precisamos de 3 meses. Então essa resposta o Customer Service vai dar para o candidato. Tá ótimo. Tá, muito obrigada. De nada. Gente, acho que temos mais uns 2, 3 minutinhos, né, para perguntas. Se quiserem aproveitar, então. Só uma dúvida rápida. O IELTS, ele tem algum prazo de validade? Sim, muito bem lembrado. O IELTS tem prazo de validade internacional de 2 anos, tá? Então, isso é importante. A gente sabe que as notas ficam no nosso sistema para checagem por 3 anos, mas o oficial é 2 anos, é mais garantido. Você contar com 2 anos. E outra coisa importante também da gente mencionar, apesar de você não ter perguntado, é o seguinte, quando você se inscreve para fazer o IELTS, você tem direito, gratuitamente, a enviar o resultado em formato eletrônico para 5 instituições, tá? Então, as instituições, se a instituição em questão tiver cadastrada no nosso sistema, ela vai receber automaticamente. Você não vai precisar compartilhar o seu certificado impresso com ninguém, tá bom? Certo, obrigada. De nada. Alguma última questão para as representantes, gente? Bom, David, eu quero agradecer, então, já que nós não temos mais perguntas. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bacana a interação, as perguntas foram muito qualificadas. Conte sempre conosco, tá? O que vocês precisarem, estaremos à disposição, tá bem? E, bem, essa gravação vai subir no nosso YouTube o mais breve possível, né? Então, agradecer a vocês que estão aqui conosco e aproveitar para convidar vocês que estão aqui em São Paulo, né, para a Feira Education USA Brasil 2022, que começa semana que vem por São Paulo e que está tendo o privilégio de ter o IELTS aqui conosco. Então, Sim, será uma estaremos lá. grande oportunidade de vocês conversarem com eles pessoalmente também. Então, fica aqui nosso agradecimento, Tassiane e Érica, a vocês por estarem aqui conosco, ao vivo, e também vocês que vão estar assistindo essa gravação depois. Contem sempre com a Rede Education USA para webinars como esse, como IELTS, com as universidades americanas, e desejando, então, um bom final de noite a todos e todas, e até breve. Tchau. Até, tchau, tchau.